Senhor, nós te louvamos nessa noite. Nós nos achegamos a Ti. Pedimos que o Senhor se revele essa noite para nós, principalmente ao vermos, Senhor, sobre o seu viver na terra, os últimos dias, tudo que o Senhor passou, que nós possamos ficar impressionados, vendo tão maravilhosa obra da redenção, vendo também o seu grandioso amor por nós, também tudo que o Senhor passou, para que nós pudéssemos hoje receber a bênção, hoje pudéssemos receber a vida eterna. Senhor, nós estamos gratos a Ti. Nós não queremos estar aqui para ouvir uma história. Senhor, nós queremos Te encontrar. Senhor, nós queremos ver. Nós não queremos ter um conhecimento, uma doutrina. Nós precisamos de uma revelação. Senhor, se o Senhor revelar para nós, a nossa vida vai mudar. Por isso nós rogamos a Ti, apareça para cada um de nós. Tu conheces a nossa situação. Oh Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo seu amor. Amém. Amém. Nós vamos hoje abordar as três últimas mensagens, os três últimos capítulos daquele livro Maior Sofrimento de Jesus. Porque o alimento diário chegou e nós vamos continuar daí no alimento diário. Mas esses três últimos capítulos mostram coisas importantíssimas para a nossa vida. Por isso nós não sabemos quanto nós vamos conseguir abordar hoje. O que nós não conseguimos completar hoje, nós vamos continuar amanhã de manhã. Mas é muito importante que nós tenhamos uma revelação. Toda vez que nós tocamos na vida do Senhor, toda vez que nós tocamos na morte do Senhor Jesus, nós ficamos comovidos. Por quê? Porque nos mostra o grande amor de Deus por nós, mostra o preço que Ele pagou por cada um de nós. E o preço foi um preço muito elevado. O preço foi elevado demais para nós desprezarmos. E espero que através da comunhão, através da palavra de Deus, o Senhor possa abrir nossos olhos. Nós possamos ter uma revelação. Nós vamos falar primeiro sobre a festa dos pães asmos. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 12. Na semana passada nós já vimos a respeito da Páscoa. Agora nós vamos ver sobre a festa dos pães asmos. Êxodo capítulo 12. Versículos 14 a 20. Está bem? Êxodo capítulo 12, versículos 14 a 20. Nós podemos ler juntos? Está bem? Amém. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º tereis santa assembleia. Nenhuma obra será comer. Somente isso podeis fazer. Que mesmo dia tirareis vossas hostes da terra do Egito,
Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Desde o dia 14, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas vossas habitações comereis pães asmos. Amém. Nós podemos ver que no Velho Testamento, para com o povo de Israel, naquela noite em que foi instituída a Páscoa, o Senhor falou sobre a questão dos pães asmos. Sobre 7 dias comereis pães asmos. E aqui diz, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. É muito importante nós depois vermos o sentido espiritual desse aspecto. O que quer dizer hoje para nós espiritualmente esta festa dos pães asmos? O que quer dizer necessidade de tirar esse fermento? E aqui diz que tinham que tirar todo o fermento. Nesse mesmo capítulo 12, no versículo 34, a parte inicial diz o seguinte: o povo tomou sua massa antes que levedasse. E no versículo 39 diz: e cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Aqui mostra que a massa que eles faziam pão estava pronta. Mas essa massa é uma massa consistente, dura, não é isso? Se você quer comer a massa, você quer que ela seja macia, daí o que o homem coloca? Põe fermento, não é isso? Daí o fermento, daí aquela massa cresce, depois quando assa, o pão fica macio, fica fácil de comer. Aqui diz que essa massa, antes que levedasse, eles já levaram. Por quê? Porque estavam saindo do Egito. Porque naquela noite que houve a morte dos primogênitos, o que aconteceu? O povo do Egito ficou muito preocupado. Daí eles começaram a expulsar os israelitas. Daí os israelitas foram embora, não é isso? E a massa não teve tempo de levedar. Para você fazer a massa levedar, fermentar, precisa de tempo, não precisa? Eu me lembro, minha mãe fazia a massa, depois deixava lá, tinha que descansar, né? E enquanto aquela massa descansava, daí ela crescia, assim, não é isso? Eu não sei cozinhar, mas eu observei isso aí, viu? Mas se você não dá tempo, o que acontece? Ela não cresce. E nós sabemos de que, baseado na revelação que nós temos no Novo Testamento, em 1 Coríntios, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 em diante. Eu vou ler para os irmãos. Primeira Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 6. Diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Preste atenção no versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento.
pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Daí nós podemos ver que nessa porção do Novo Testamento, né, através dessa palavra do apóstolo Paulo, podemos ver que Deus quer, o Senhor diz que nós somos a massa, mas Ele não quer que nós tenhamos fermento. Ele diz aqui, nós devemos celebrar festa para o Senhor, não com velho fermento, não com fermento da maldade e da malícia. Presta atenção, irmãos, qualquer coisa de maldade e de malícia, se nós permitirmos no nosso interior, ela fica fermentando, não é assim? Você já teve essa experiência? Aqui diz assim, nós devemos ser asmos, isso quer dizer sem fermento, asmos da sinceridade e verdade. Nós precisamos da sinceridade e verdade. Maldade e malícia, qualquer coisa de maldade e malícia em nosso interior, fermenta. Você não percebeu que muitas vezes, quando alguma coisa da maldade entra, ela começa a crescer? Não, você já sentiu isso? Se você permite que essa coisa fique no seu interior, ela começa a crescer, não começa? Vai crescendo, né? Por exemplo, de repente eu não gostei nada do que o Vanderlei falou para mim um dia. Daí eu fico pensando, no início eu só não gostei, mas à medida que eu vou pensando, eu digo, mas na outra vez ele também olhou feio para mim. Daí eu vou pensando mais e mais, daqui a pouco eu estou odiando ele. E se eu pensar mais uma semana, eu quero bater nele. Mas só que eu não vou bater, porque ele é mais forte que eu, né? Mas eu estou falando é o seguinte, isso ocorre no interior, não é? Maldade, malícia, essas coisas fermentam o nosso interior. Então, o que diz? Tem que tirar, tem que terminar. Não pode ter fermento. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Fermento é uma coisa que vem com o tempo. Você não precisa pôr uma coisa para fermentar. Você simplesmente põe uma massa ali. O que vai acontecer? O próprio ar, né, traz sujeira e traz, né, aqueles fungos, as coisas que faz uma massa fermentar. Não é isso? Você já pegou suco de uva, né, doce, e pôs ali. Deixa lá alguns dias. O que vai virar? Vira vinagre, né? Vira vinho, vira vinagre, não é assim? Você pôs alguma coisa dentro? Não. Mas isso veio no próprio ar, não é? Aqueles agentes que agem. Está vendo? E aqui diz, em Êxodo, que eles tiraram a massa antes que tivesse tempo de levedar. Antes que fermentasse. Então, irmãos, o que nós temos que cuidar? Nós não podemos expor a nossa pessoa às coisas desse mundo. Se nós permitirmos a exposição contínua da nossa pessoa às coisas desse mundo, nós vamos fermentar. Quero dizer uma coisa, na escola, né? Tem muitos colegas. Você está limpo. Daí você chega lá, está aquela rodinha, e começa a conversar. Começam a falar coisas inadequadas. Cai fora. Se você não cair fora, o que vai acontecer? No início, se você vai sentir, eu não estou gostando disso aí, mas você fica ali, e você vai ouvindo aquela sujeira, daqui a pouco, aquilo começa a fermentar em seu interior. Antes você não tinha nada, entrou alguma coisinha, mas você vai uma vez, duas vezes, três vezes, daí você começa a falar isso para outros, quer dizer,
cresceu, fermentou, encheu tanto que está saindo pela sua boca. Mas o Senhor diz o quê? É para tirar o fermento. Irmãos, nós não podemos brincar com essa questão de fermento espiritual. Não podemos brincar com isso. Isto é alguma coisa muito, muito séria. Nós não somos velha massa. Nós que fomos salvos pelo Senhor Jesus, nós somos uma nova massa. E essa nova massa tem que ser conservada pura, sem fermento. Isso é alguma coisa muito, muito importante. Agora, o próprio Senhor Jesus falou disso de uma maneira muito especial. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 16, versículo 6. Vamos ler juntos. Mateus capítulo 16, versículo 6. Tá bem? Vamos ler. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Versículo 12. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Por essa porção da palavra, nós podemos ver que o Senhor Jesus diz para nós termos cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Vamos ainda ler Marcos capítulo 8. Versículo 15. Tá bem? Vamos ler. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Preste atenção, o Senhor Jesus disse para nós termos muito cuidado com 3 tipos de fermento: fermento dos fariseus, fermento dos saduceus e o fermento de Herodes. Ele diz para nós termos muito cuidado, guardai-vos disso. Nós temos que nos proteger disso. Então, irmãos, nós precisamos saber o que é o fermento dos fariseus, o que é o fermento dos saduceus, o que é o fermento de Herodes. Se o Senhor Jesus diz para nós termos cuidado, então é necessário ter cuidado, certo? Se o Senhor Jesus nos advertiu, nós precisamos dar muito valor a essa palavra e dar muita atenção a essa palavra. Como nós já falamos, né? Para um pão crescer, você coloca fermento. Mas, numa observação mais objetiva, o que o fermento faz? O fermento faz com que as coisas fiquem grandes por fora, mas ocos, vazios por dentro. Sabe? Isso é o que o fermento faz. Quando o fermento entra em nós, e o fermento começa a operar dentro de nós, nós temos uma sensação que nós estamos crescendo. Nós temos uma sensação de que as coisas estão bem, mas nós estamos vazios por dentro, ocos por dentro. Não é assim? Quando você olha uma massa que é bem fermentada, quando você corta, você olha, está cheio de buracos, não é? O pãozinho, a gente sabe, né? Você olha o pãozinho, você pega o pãozinho, você faz assim, o que acontece com o pãozinho?
fica amassadinho, fica assim fininho. Você diz, mas o pão era desse tamanho. Se você fizer com muita força, fica uma bolinha. Quer dizer, tem uma aparência que é grande, tem uma aparência bonita, mas está oco e vazio por dentro. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você se sente bem? Você sente, puxa, eu estou crescido. Mas a segunda pergunta é, como é que está dentro de você? Está cheio de buraco? Está oco? Ou está consistente? O fermento nos dá uma falsa sensação de que nós somos alguma coisa. Nós não podemos nos enganar. Por isso o Senhor falou para a gente ter cuidado. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos cair nessa situação. Primeiro ponto que nós vamos ver, conhecer que esses 3 tipos de fermento, trazendo agora para o aspecto prático. O que é o fermento dos fariseus? Vamos ler Evangelho de Lucas. Capítulo 12, versículo 1. Vamos ler. Lucas 12, 1. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Fermento dos fariseus é a hipocrisia. Isso quer dizer, tem uma aparência exterior, mas o que está dentro não combina com o que se vê do lado de fora. Irmãos, o que nós hoje buscamos diante de Deus é realidade. Nós queremos que o que se vê por fora seja a nossa realidade por dentro. Não adianta nós temos uma imagem, por fora parecemos algo, mas por dentro somos algo totalmente diferente, sem nenhuma realidade. Mateus 23 mostra como eram os fariseus. Mateus 23, eu vou ler para os irmãos, e eu vou comentar para os irmãos. Então falou Jesus a multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Esses escribas e fariseus, eles tomaram o lugar de Moisés. Se achavam grandes, se achavam no direito de ditar as regras. Ele diz assim: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Olha só, irmãos, quando o fermento dos fariseus opera em nós, nós falamos, mas nós não fazemos. E o Senhor Jesus disse para as pessoas: fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem. O que eles estão falando não tem problema. O problema é que eles não fazem. E ele diz assim: tudo que eles falarem, vocês podem fazer, está falando certo. Mas você não deve imitá-los, porque eles dizem e não fazem. Versículo 4 diz: atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Versículo 5: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios, alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar
nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestre pelos homens. Olha só o que eles queriam. Eles mandam os outros fazer, eles não fazem. Põem pesado encargo sobre outros e eles não ajudam. Só manda, mas não ajuda. Faz as coisas para serem vistos pelos outros. Ama o primeiro lugar. Irmãos, a gente pode dizer, mas esses fariseus, como é que eles são? Mas irmãos, nós precisamos da luz de Deus. Sabe de uma coisa? Qual a característica dos fariseus? Os fariseus, eles pegam a palavra de Deus, e ficam olhando para os outros, vê como é que estão. Irmãos, nós temos que aprender a tomar a palavra de Deus, é para nós. Eu não tenho tempo de ficar olhando para os outros, eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar a minha condição. O que adianta eu estar morrendo, doente, cheio de feridas, e olhando para os outros? Olha, você tem uma ferida, você tem... O que adianta? Então, se nós tomarmos para nós, então nós temos que ir diante do Senhor e perguntar: Senhor, eu sou alguém que só fala e não faz? Eu sou alguém que gosta de impor fardos para os outros? Senhor, será que eu gosto de ser visto pelos outros? Eu faço para os outros verem? Eu não estava com vontade de fazer, mas como o irmão chegou, eu vou fazer logo para o irmão ver que eu estou fazendo. Eu amo o primeiro lugar. Eu amo ser chamado de mestre. Se eu responder sim a tudo isso, puxa, o negócio está feio para o meu lado. Mas nós temos que ser sinceros. O Senhor está falando, vocês têm que ter cuidado. Então, irmãos, nessa noite, nós vamos usar a palavra de Deus para ver a nossa condição. Não olhe para o outro, olhe para você. Eu olho para mim, você olha para você. E olha, se tem isso ou não no seu interior. Se nós temos isso, quer dizer que o fermento dos fariseus está operando no meu ser. E eu tenho que dizer: Senhor, quero tirar esse fermento. Eu quero ser sem fermento. Eu preciso da sua vida. Senhor, vem me transformar. Senhor, vem me salvar. Olha o versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Eu quero fazer uma pergunta. O nosso viver ajuda os irmãos a entrar no reino, ou está impedindo os irmãos de entrar no reino? Bom, eu vivo uma vida aí, amando o mundo, as coisas, e eu vou tratar de influenciar alguns irmãos para não entrar no reino também. É isso que acontece? Se é isso que acontece, o fermento dos fariseus está presente. Olha o 15. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito é aquela pessoa que não é uma pessoa judia e se converte, né, ao judaísmo. Uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Nós levamos a salvação às pessoas, mas depois das pessoas serem salvas, nós ajudamos essas pessoas a entrar no reino? Ou ser como nós, que ama o mundo daí? Entende, irmãos? Sabe, os fariseus, quando eles falam tudo certinho, mas fala tudo certo com espírito errado. Não é uma questão de falar certo, é uma questão de com que espírito nós estamos falando. Eu vou dar um exemplo, são
os amigos de Jó, não é? Os amigos de Jó. Eles foram para consolar Jó, não foi? Não foram para consolar o Jó? Ficaram sentados lá. Mas quando eles abriram a boca, vocês conseguiram, quando leram Jó, encontrar palavras de consolo? Foram palavras de quê? Acusação. Ué, mas eles foram para consolar. O que eles falaram estava tudo certo, mas com o espírito errado. Irmãos, se nós falamos certo com o espírito errado, isso é fermento de fariseu. Como, irmãos, nós precisamos ser salvos? Que realmente o Senhor possa trazer a realidade da sua palavra para nós. Vamos ver agora fermento dos saduceus. Mateus capítulo 22, versículo 23. Vamos ler juntos. Tá? Vamos lá. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram. Os saduceus são como os modernistas de hoje, os teólogos modernistas. Eles não creem, por exemplo, os saduceus não criam na ressurreição, no espírito, em anjos, não creem em milagres, são extremamente racionais. E aí, para os saduceus, o Senhor Jesus respondeu para eles no versículo 29, vamos ler. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Irmãos, nós cremos nas Escrituras e nós cremos no poder de Deus. Vou dizer uma coisa: quando nós somos extremamente racionais, quando nós usamos a razão, o nosso conhecimento, para tentar entender todas as coisas, se nós usarmos o nosso conhecimento, a nossa razão, para tentar explicar todas as coisas, nós corremos o perigo de não crer no poder de Deus. Não crer no poder de Deus. Sempre procurar uma razão. Você sabe que, por exemplo, os modernistas de hoje, sabe como é que eles explicam a multiplicação dos pães? Nós sabemos a história da multiplicação dos pães, né? 5 pães e 2 peixes, o Senhor alimentou uma multidão. E aqueles 5 pães e 2 peixes vieram de um jovem, né? Ele deu. Sabe como é que os modernistas explicam? Explicam o seguinte: o negócio é o seguinte, não foi milagre coisa nenhuma. É que todos os homens eram egoístas. Daí quando eles viram que aquele jovenzinho deu dos 5 pães e 2 peixes, cada um tirou o seu lanche que estava guardado, estava escondido, mas porque era muito egoísta, não queria mostrar, daí tiraram cada um, daí tirou o seu e comeu. Entendeu? Quer dizer, por que diz assim? Porque eles ficaram comovidos, né? Foram tocados interiormente. Uma boa explicação humana, mas que tirou todo o mérito do Senhor, né? Que daí diz, Deus não faz milagre, Deus não tem nada. Daí quem entra em pensamentos assim, erra. Por quê? Porque não conhece as Escrituras e não conhece o poder de Deus.
Você crê no poder de Deus? Eu vou dizer, mas tem tantas coisas que nós pensamos e olhamos e dizemos assim, isso não tem jeito, né? Isso não tem jeito. Daí você desanima, porque não tem jeito. E o poder de Deus? E o poder de Deus? Certo? E o poder de Deus? Não vamos tentar explicar todas as coisas. Vamos crer na palavra de Deus. E vamos crer no poder de Deus. Uma vez eu estava conversando com um irmão. E ele falou o seguinte assim para mim. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer... vamos empregar uma técnica usada na psicologia, né? Para a gente poder fazer algum trabalho entre os irmãos. O Senhor Jesus usava muito essa técnica. Eu disse para o irmão, desculpa irmão, eu não posso concordar com você. O Senhor Jesus, Ele não usava técnicas, Ele usava a vida. Ele seguia a direção do Espírito. Você acha que o Senhor Jesus, Ele fez um curso de psicologia? E quando Ele falava com os seus discípulos, Ele dizia assim, eu vou usar o método tal e tal para fazer ele se arrepender. É isso? Então eu digo, olha irmão, desculpe, eu não acredito nisso. O Senhor Jesus não usava técnicas. Ele seguiu o Espírito, usava o poder de Deus. Usava a vida de Deus. Isso é diferente. Então, tem muitas coisas. Se nós usarmos a nossa razão, isso vai dar uma aparência de que somos alguma coisa, mas vamos estar ocos por dentro, vazios. Tem pessoas que dizem assim, ressurreição? Assim, aqueles casos de ressurreição que a Bíblia explica, tem um termo até, como é? Catalepsia, né? Uma coisa assim. É isso aí mesmo? Tem um termo assim, não é? Os irmãos que são médicos aí, não sei, tem um termo, acho que é estado cataléptico, uma coisa assim. Eu não sei se lembra. Parece que está morto. Não estava morto. Você crê ou não crê que o Senhor ressuscitava as pessoas? Bom, vamos ver agora mais um fermento, que é o fermento de Herodes. Essa questão do fermento de Herodes tem dois aspectos que nós precisamos ver. Vamos ler em Marcos capítulo 6, versículo 20. Marcos 6:20, vamos lá. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Olha só, Herodes, ele gostava de ouvir João Batista falar. Ele gostava. Aqui ele diz assim, né? Ele temia João, sabendo que era homem justo e santo. E quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Ficava, o que é isso? Perplexo, né? Que beleza! Ele ouvia João falar, porque o João era homem justo e santo. Mas o que é que João falava? Olha o versículo 18. Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão.
E o versículo 17 diz: porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Observa, ele gostava ou não de ouvir João Batista falar? Muito. Mas o que João Batista falava para ele? Está pecando? Você está pegando a mulher de seu irmão? E ele se arrependeu? Não. Ele continuou com a mulher do seu irmão e mandou prender João. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: o fato de nós estarmos gostando de ouvir palavra, eu gosto de ouvir a palavra de Deus. Puxa, eu fico perplexo, de boa mente. E isso quer dizer alguma coisa? Não quer dizer nada. Se continua na vida do pecado, é o fermento de Herodes. Herodes gostava de ouvir. Gostava de ouvir, mas por que ele queria ouvir? Por que ele queria ouvir? Quer ver uma coisa? Lucas 23. Lucas 23, versículo 8. Olha ali, ó. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava Jesus. Jesus, porém, nada lhe respondia. Olha só, Herodes, ele queria ouvir o Senhor Jesus falar, né? Ele gostava de ouvir. Ele gostava de ouvir mensagens boas. O Senhor Jesus falou com ele? Não falou uma palavra. Você quer ouvir para quê? Ouvir só para ouvir? Eu não vou falar. Voltando ainda para Marcos, capítulo 6. (22) 21, 22. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, deram um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. Olha só, por um lado gostava de ouvir João Batista, por outro lado amava uma festa. E a dança. Por causa de uma dança diz: até metade do reino eu te dou. Mas amava ouvir João Batista falar. E mesmo nós podemos ver esse fermento de Herodes. Que tipo de fermento é? Assim, eu quero as coisas de Deus, mas eu também quero o mundo. Eu quero o mundo. Eu gosto das coisas de Deus e eu gosto também das coisas do mundo. Mas eu gosto mais do mundo do que as coisas de Deus. Mas eu também gosto das coisas de Deus. Em Mateus
22, versículo 16. Enviaram-lhe os discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porém, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Daí Jesus, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie de inscrição? Responderam: De César. Então lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O Senhor diz: o que é do mundo é do mundo, o que é de Deus é de Deus. Não misture as coisas. Eu vou dizer uma coisa: esse fermento de Herodes é um fermento perigoso. E frequentemente está no nosso meio. O Senhor diz: tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Não brinquem com isso. Eu sei que estou numa situação pecaminosa, mas eu gosto de ouvir a palavra de Deus. Ama a palavra de Deus? Trata o pecado então. O fato de gostar da palavra de Deus não salva ninguém. Tratar o pecado e escolher Deus, isso salva. A festa dos pães asmos, irmãos, não é uma doutrina, é um viver. São 7 dias, quer dizer, é toda a nossa vida. É toda a nossa vida. Nós queremos ser asmos, sem fermento. Que o Senhor possa nos iluminar. Como eu esperava, né? Não deu para a gente falar todo. Nós vamos continuar amanhã. Mas vamos ter, né, usar 2 minutos para cada um fazer uma oração diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho fermento. Ou se você viu claramente hoje à noite que você tem fermento, trate isso diante do Senhor. Diga para o Senhor: tira esse fermento da minha vida. Tá certo? Vamos ter 2 minutos para oração. Depois nós vamos fazer a revisão em pequenos grupos. Eu rogo aos irmãos, só quem tem que pegar ônibus, saia. Não seja leviano, superficial com a palavra de Deus. Tá bem? Por favor, Jesus é o Senhor.